Volumetria é um método baseado na determinação de um volume de uma solução de concentração conhecida, que é necessário para reagir quantitativamente com um soluto. Titulação é o ponto no qual a quantidade desconhecida de um composto vai ser determinada através da reação deste com um reagente padrão. Titulação volumétrica é quando, em uma titulação, o volume da solução é monitorado com o uso de uma bureta, por exemplo. Titulante é o reagente ou solução cuja concentração é conhecida, e titulado é o composto ou a solução cuja concentração é desconhecida. O ponto estequiométrico de uma titulação é aquele calculado com base na estequiometria da reação envolvida na titulação. É o volume exato em que a substância a ser determinada vai ser titulada. Ele não pode ser determinado experimentalmente. O ponto final de uma titulação é aquele determinado experimentalmente. Indicadores visuais causam mudança de cor próximo ao ponto de equivalência. Os métodos instrumentais respondem a certas propriedades da solução que muda de característica durante a titulação. Exemplo é a medida de pH, condutividade, potencial, corrente e a temperatura. Tipos de titulação. Tem a direta, onde o padrão é colocado na bureta e adicionado ao titulante no Erlenmeyer. A indireta, o reagente a ser titulado é gerado na solução. Titulação de padronização. Em uma titulação de padronização, a concentração de uma solução é padronizada através da titulação contra um padrão primário. Um exemplo é a padronização da solução de NaOH com a bifitalato de potássio. O titulante geralmente é uma base forte ou um ácido forte. Um exemplo de base forte é o NaOH. Um exemplo de ácido forte é o HCl. O HNO3 é raramente utilizado devido ao seu elevado poder de oxidante. O ponto final na titulação é obtido por um auxílio de indicadores visuais, ou por métodos instrumentais como, por exemplo, potenciometria e condutometria. Indicadores de ácido básico: fenolftaleína, vermelho de fenol, alaranjado de metila. Curva de titulação: gráfico de pH em função da porcentagem de ácido neutralizado. Ácido fraco neutralizado por base forte forma uma solução tampão. Na primeira etapa, antes do início da titulação, a solução contém apenas ácido fraco e água, sendo o pH determinado pela dissociação do ácido fraco. Segunda etapa. Nesta região haverá uma mistura de ácido fraco com o sal formado pela reação de ácido com a base forte. O pH é determinado pela solução tampão formada. Terceira etapa. Nesta região, a quantidade de base adicionada é suficiente para reagir com todo o ácido presente na solução, produzindo água. Quarta etapa. Nesta região, haverá adição de excesso de base à solução inicial de ácido. O pH é determinado pelo excesso de OH-, proveniente da base forte. Exemplo: uma titulação de 100 ml de ácido acético com uma solução padrão de NaOH. A resolução envolvida, a volumetria de NaOH necessária para atingir o ponto de equilíbrio. Primeira etapa. Nesta região, o pH é dado pelo grau de dissociação do ácido acético inicial. Segunda etapa. Antes de atingir o ponto de equivalência. Nesta região, a solução resultante é uma mistura de ácido acético que restou sem reagir e acetato de sódio formado pela reação. Desta forma, o problema resume-se em calcular o pH de uma solução tampão. Terceira etapa. No ponto de equivalência. O cálculo de pH, neste ponto de titulação, consiste na determinação do pH de um sal formado por um ácido fraco e uma base forte, hidrólise de sal. Na quarta etapa, após o ponto de equivalência. Nesta região, o pH é dado pelo excesso de OH- proveniente do NaOH. Curva de titulação.
Na curva, podemos observar inicialmente pequenas mudanças de pH com a adição da base, devido à formação da solução tampão. No momento de neutralização total, teremos uma mudança brusca de pH, onde observa-se o ponto de equivalência, devido à quebra da solução tampão e à formação de um sal. Após o excesso de base ser adicionado, finaliza-se o processo de titulação. Na indústria farmacêutica, a volumetria apresenta papel importante na determinação da dosagem do teor de determinada substância, sendo boa técnica no auxílio no controle de qualidade dos produtos, além de diversas outras aplicações.